graça e paz. Nós vamos iniciar a leitura desse livro, Vida no Campo. Esse livro é muito precioso, muito importante. É pequeno, tem 9 capítulos apenas, mas com uma mensagem urgente para o nosso tempo. Logo aqui na introdução diz: chegou o tempo de reiterar o grito, saiam das cidades. E no capítulo 1, vem falando sobre o apelo para abandonar as cidades. Esse livro foi escrito pela profetisa Ellen White e nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, essa serva do Senhor. E esse livro contém uma mensagem preciosa para o nosso tempo. Logo no primeiro parágrafo desse primeiro capítulo, diz o seguinte: poucos, ou seja, não são muitos, poucos reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, poucos tornam sua prosperidade espiritual sua primeira preocupação. Veja, o ambiente em que nós estamos, principalmente a nossa moradia, interfere diretamente na nossa vida espiritual. Muitas vezes, quando vamos procurar um local para morar, nós observamos se as casas são belas, são bonitas, se vai caber todos os móveis, se todas as pessoas vão conseguir dormir ali bem, tudo. Mas a gente esquece de observar se aquele lugar vai nos favorecer para a nossa vida espiritual ou não. E no campo é o melhor lugar para nós estarmos. As cidades são agitadas, contém barulhos e mais barulhos, não há paz. Olha-se ao redor e só contemplamos o mal, a ruína, a destruição, violência e mais violência, maldade, roubos, assassinatos. E estamos vulneráveis a que isso aconteça também em nossa vida, na vida da nossa família. E em meio a essa agitação, o Senhor chama o seu povo para estar em um lugar tranquilo, onde podemos contemplar a natureza, a sua criação, o cântico dos pássaros, estar plantando o próprio alimento e colhendo. E aqui diz: os pais afluem com a família às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter a subsistência do que no campo. É mais fácil sobreviver, é mais fácil comprar esse alimento do que no campo. E acabam decidindo morar na cidade. Mas olha o que acontece com os filhos. Os filhos, nada tendo o que fazer quando não se acham na escola, recebem uma educação de rua. A educação que Deus quer para nós é uma educação domiciliar, do lar, e não uma educação de rua. Com essa educação, veja o que acontece com os filhos. Adquirem das más companhias hábitos de vícios e devassidão. Os pais veem tudo isso, mas requer sacrifício corrigir-lhes os erros. E ficam onde estão até que Satanás toma inteiro domínio de seus filhos. Esse é o plano de Satanás, nos colocar em um lugar onde nos deixe vulneráveis. E ali, com as suas astúcias e ciladas, ele tem domínio totalmente sobre os filhos. É melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em risco as preciosas almas confiadas ao seu cuidado. Querido, se você é pai, se você é mãe, os seus filhos são tesouros preciosos que o Senhor confiou em suas mãos. Esteja em um lugar onde os seus filhos recebam a verdadeira educação, onde os seus filhos tenham boas companhias, onde os seus filhos possam contemplar a criação divina e não ser educados por um ambiente maldoso, doentio, que nos induz aos prazeres carnais. Não é plano de Deus que moremos nas cidades. É bem claro, queridos. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios.
Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e se encontra estímulos à sensualidade e ao desregramento. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassinatos, suicídios e crimes inomináveis. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho de agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita a maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. É bem claro, queridos, a vida na cidade ela é falsa e artificial. E por contemplar isso, muitas vezes, essas violências, esses roubos, vaidades, luxúria, parece uma coisa normal e até louvável. Mas isso não agrada a Deus. Não é plano de Deus que o seu povo esteja nesse lugar, que more nesse lugar. Nós sabemos que Deus tem um povo, no qual a missão dele será de pregar na cidade. Mas o morar, o ideal, o plano ideal de Deus para nós é morar no campo. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se ajuntasse em cortiços. No princípio, ele pôs nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais próximos da harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma. Queridos, a vida no campo, no sítio, é uma preparação, é um forjamento do nosso caráter, onde nós podemos refletir Cristo em nós. E não é somente para um lugar onde a gente tenha paz e harmonia, mas é também um lugar para nos assegurar saúde física, mental e espiritual. Se nós olharmos ao nosso redor, o mundo está doente. E isso é consequência também de estarmos morando na cidade. Porque não é plano de Deus que o seu povo esteja em cortiços, aglomerados em cidades. Muitas vezes, muitos ali por não ter recursos, acabam se tornando mendigos, não têm o que comer. Enquanto que no campo, a gente pode plantar o próprio alimento, alimentos com as propriedades ali nutritivas da terra. E isso enriquece a nossa alma, o nosso corpo e nos conecta ao Criador. E aqui no último parágrafo diz o seguinte: de acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que permanecem nelas desnecessariamente fazem isso colocando em perigo a salvação de sua alma. Toda a mensagem de Deus, seja o decálogo, seja a mensagem de saúde, seja sobre a vida no campo, é uma mensagem de amor e cuidado de Deus para seu povo. E no centro de tudo isso está a salvação da nossa alma. Deus não quer que nós venhamos morrer eternamente. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna. E o lugar em que nós estamos, o lugar onde nós moramos, influencia diretamente e indiretamente para a nossa ou ruína eterna ou salvação eterna. Então, essa mensagem de Deus para nós é possível colocar em prática. Deus não nos dá uma ordem pelo qual a gente não possa cumprir. Tudo que Deus nos pede é possível de cumprir. Nós devemos primeiro aceitar as promessas de Deus para a nossa vida, crer e buscar o direcionamento de Deus, que no tempo certo Ele nos prepara e nos concede as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Talvez você ainda não more no campo, tenha o desejo ardente de morar no campo,
Ou talvez você está ouvindo essa mensagem de vida no campo pela primeira vez. E o meu conselho é: busque, conheça essa palavra, essa mensagem, peça um direcionamento de Deus e não deixe que essa mensagem que está aqui nesse livro, ela se apague do seu coração. Pois se Deus colocou o desejo em seu coração, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tchauzinho e até a próxima!